Adão e Eva sabiam o que era a morte quando Deus lhe ordenou que não comessem da árvore do conhecimento? Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Ele os colocou no jardim do Éden, onde viviam em estado de inocência, sem pecado. Deus lhe concedeu e deu gratuitamente o fruto de todas as árvores do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: "Não coma desta árvore", disse Deus, "porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Algumas pessoas argumentam que o castigo de Adão e Eva pela desobediência foi excessivamente severo, porque antes de comerem o fruto proibido, não podiam ter conhecimento do bem e do mal. Não tendo esse conhecimento, não podiam realmente distinguir o certo do errado. Em resposta, gostaríamos de salientar que a Bíblia nunca diz que Adão e Eva não sabiam o certo e errado. De fato, Gênesis 3, capítulo 2, versículo 3, deixa claro que entendia a diferença entre o certo e o errado. Veja lá como está. E disse a mulher à serpente: "Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras." Ou seja, nesse texto ficou claro que Eva entendia a diferença entre o certo e o errado. Eva sabia que Deus havia instruído ela e Adão a não comerem o fruto proibido, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: "De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comereis, certamente morrerás." Interpretar o nome da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 9, como significando que Adão e Eva não tinham entendimento do bem e do mal, é um mal entendido. Na Bíblia, a palavra conhecimento geralmente significa experiência. É verdade que antes da queda, Adão e Eva não tinham experiência do mal. Entretanto, eles entendiam perfeitamente bem o conceito de bem e mal, ou não saberiam o que significava obedecer às instruções de Deus. O ponto é que Adão e Eva não pecaram até que comeram da árvore, e o seu pecado foi a porta de entrada para o conhecimento experiencial da diferença entre o bem e o mal. Adão e Eva conheciam a diferença entre o certo e o errado, porque foram criados com esse entendimento. É só que não experimentaram isso pessoalmente até que pecaram. Sua falta de experiência não justifica suas ações. Deus deu uma instrução simples e direta a Adão e Eva. Ambos tinham o entendimento e a capacidade de obedecer, porém desobedeceram mesmo assim. Segundo, pode ser que Deus tenha dado a Adão e Eva uma explicação de por que não deveriam comer da árvore, além de certamente morrerás. Não existe tal explicação registrada nas Escrituras, porém não devemos presumir que uma nunca foi dada. É claro que mesmo que Deus nunca tivesse explicado completamente por que comer da árvore era errado, Adão e Eva ainda podiam saber que era errado. A informação extra não era necessária para tomar uma decisão moral. Podemos saber com grande confiança que o assassinato é errado, sem necessariamente sermos capazes de explicar por que é errado. E mesmo que não possamos explicar por que o assassinato é errado, ainda devemos ser responsabilizados por um ato de assassinato que cometemos. O fato de Adão e Eva não saberem a razão exata pelo qual foram proibidos de comer o fruto da árvore não tem nada a ver com o fato de que claramente sabiam e entendiam que comer era errado. Outra questão: a morte existe no mundo hoje por causa do pecado, não por causa da falta de conhecimento de Adão e Eva, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Em outras palavras, Deus não puniu Adão e Eva com a morte por simplesmente não saberem algo, mas por agirem contra o que já sabiam ser certo. A morte foi consequência da sua desobediência, não da sua ignorância. Da mesma forma, Adão e Eva não precisavam ter visto a morte ou experimentado a morte em primeira mão para saber que desobedecer à ordem de Deus era errado. É fácil para nós hoje olharmos para a natureza feia e horrível do pecado e da morte e concluir que tal
perspectiva poderia ter tornado Adão e Eva mais relutantes em desobedecer a Deus do que eram. No entanto, isso é especulação. Se tal conhecimento em primeira mão poderia ou não ter afetado a sua escolha, não há como negar que Adão e Eva, direta e intencionalmente, desobedeceram a um mandamento de Deus. E como lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra observação: quando as pessoas perguntam como Deus pode punir Adão e Eva e o resto de nós tão duramente por fazer algo que dificilmente poderiam saber que era errado, elas parecem supor que Adão e Eva não tinham mais inteligência moral do que uma criança comum. Pensar em Adão e Eva como filhos inofensivos e totalmente ingênuos certamente faz com que a resposta de Deus pareça exagerada, como um pai que perdeu toda a paciência com seus filhos. Um Deus razoável não teria pelo menos dado a seus amados filhos uma segunda chance, ou pelo menos livrado o jardim da árvore antes que pudesse encontrar esse perigo. Por que condenar sua própria criação à morte por um erro inocente? Pensar no pecado de Adão e Eva como um erro ingênuo é infundado. Inocência não é o mesmo que ignorância. Considere o que realmente sabemos sobre o primeiro casal. Eles foram criados em um mundo perfeito e receberam domínio e liberdade sobre toda a terra. Eles conheciam e falavam face a face com seu Deus Criador perfeito, amoroso e bom. É difícil imaginar a bondade e a benevolência de Deus sendo mais plenamente exibidas para Adão e Eva contemplarem. No entanto, apesar de todas as suas bênçãos, apesar de Deus ter os criado e provido para eles amá-los, Adão e Eva ouviram ao invés a serpente, que contradisse diretamente o que Deus havia lhe dito, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente não fez nada para prover a Adão e Eva e nada para amá-los. Ao cuidar deles, e suas palavras apenas contradizem a bondade de Deus que havia experimentado até aquele momento. Adão e Eva não tinham nenhuma razão, até onde sabemos, para confiar no que a serpente disse. No entanto, confiaram nela, embora isso significasse rejeitar o que sabiam sobre a provisão e o cuidado amoroso de Deus. De fato, sua razão para rejeitar a ordem de Deus não foi um erro inocente. Demonstra que Adão e Eva viram o fruto como uma oportunidade de se tornar como Deus. Isso realmente é chocante. Adão e Eva, adultos crescidos, governantes da terra, perfeitamente capazes de entender o que significava obedecer ou desobedecer ao Deus amoroso, que lhe deram tudo de que poderiam precisar, rejeitaram esse mesmo Deus em favor da falsa promessa de uma serpente, que não lhes deram uma única razão para confiar nela sobre Deus. Este não é o erro de uma criança na ignorância. Esta é a rebelião deliberada e intencional da criação contra o Criador, um motim contra o legítimo governante do universo. Adão e Eva não eram bebês inocentes levados a uma escolha lamentável, eram a própria criação inteligente e moralmente responsável de Deus, cometendo traição contra ele. Eles sabiam que o que estava fazendo era errado e o que fizeram de qualquer maneira. É difícil imaginar uma ofensa contra um Deus santo mais merecedora da morte do que esta. No final, devemos pensar em Adão e Eva de maneira como as Escrituras os retratam, como adultos responsáveis e capazes de compreensão que se rebelaram contra a autoridade do seu Criador. Eles sabiam e entendiam que estavam desobedecendo a Deus, porém comeram do fruto que era agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Isso não foi um acidente ou um erro, foi uma escolha. E essa é a razão pela qual Deus foi justificado em sentenciá-los e a-nos à morte. O que é ainda mais surpreendente é que, apesar do desafio demonstrado por sua própria criação, Deus respondeu à desobediência deles com a promessa de redimi-los. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Contém a primeira expressão do Evangelho na Bíblia, e vem durante a sentença do culpado no jardim. A serpente, Deus disse:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, no caso é Jesus, se referindo a ele, ferir a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar, sobre o sofrimento que Jesus teria na crucificação. A boa notícia do Evangelho é que Deus abriu um caminho para sermos restaurados através da obra de Cristo na cruz, apesar do tratamento mal demonstrado por Adão e Eva, e que todos nós temos demonstrados desde então. Deus estendeu a mão para nós em amor. Isto é realmente uma notícia muito boa. Então, amados irmãos, falamos aqui esse vídeo sobre a questão de Adão e Eva, se eles tinham já o conhecimento, eles já tinham já o corpo incorruptível. No caso, eles tinham mais conhecimento e inteligência do que a gente em relação a tudo. Porém, eles não tinham ainda a presença do pecado que dominavam eles. Então, Adão e Eva tinham sim esse conhecimento. Então, espero ter esclarecido este assunto aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo seu. Deixa seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda o engajamento e possa passar e divulgar ainda mais o Evangelho e a Palavra de Deus para mais pessoas, certo? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.